Agora, eu quero contar que os gastos de deputados federais com aluguel, carros, barcos, aeronaves subiram nos últimos anos e somam ao menos 279 milhões, se a gente levar em conta o período de 2019 a 2025. A gente vai conversar com o Matheus Dias ou é o André Anelli mesmo? Matheus Dias nesse caso, né? Vamos então com o Matheus Dias, que vai trazer os detalhes para a gente agora, até porque a gente está falando de valores altíssimos sem que os números do ano todo ainda estejam fechados, né, seu Matheus Dias? Bem-vindo, meu amigo. Pois é, Evandro, ainda tem bastante dinheiro para entrar nessa conta aí. Boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. O último 3 em 1 do ano, né? Nossas últimas participações aqui. Então, contando um pouco sobre os gastos de deputados federais aumentaram no quesito de aluguéis de carros, aeronaves e barcos nesse período que você mesmo disse, de 2019 a 2025, Evandro. Como você bem disse, 279 milhões, um aumento de 18% em 7 anos com esses gastos. No começo da semana ainda, deste mês agora, no começo dessa semana, 40 milhões foram lançados referente ao que foi gasto em 2025, mas ainda tem mais a ser contabilizado, já que os deputados têm até 90 dias a partir de agora para declararem o que foi gasto, declararem o que foi contabilizado nesses aluguéis de veículos. Isso porque esses aluguéis, esses gastos são bancados pela Câmara, é uma chamada de cota para o exercício da atividade parlamentar, mas é popularmente conhecida num jargão político de cotão, no caso que os parlamentares têm ali para bancar a manutenção dos escritórios nos quais eles trabalham e também dos aluguéis de veículos, fretamentos de veículos que eles usam ao longo das viagens. Muitos deles, por exemplo, são deputados de outros estados e acabam fazendo viagens muito frequentemente para o Distrito Federal e por isso tem sim esses aluguéis de veículos a serem contabilizados. Eles inclusive são feitos, o cálculo ali para a Câmara, eles disponibilizam uma cota parlamentar diferente para cada deputado, dependendo do estado em que ele fica. Estados mais longe do Distrito Federal, aí essa cota é um pouco maior. Só que esses gastos têm sido excessivos, têm crescido bastante, tanto que um exemplo prático é no caso do deputado Éder Mauro, do PL do Pará. Ele foi o que mais gastou nesse período aí de 2019 a 2025. Só ele contabilizou 883 mil reais em aluguéis de veículos, principalmente aluguéis de barcos, viu, Evandro? Isso porque ele gastou 540 mil reais com aluguéis de barcos. Ele disse que os gastos são justificados, já que no estado do Pará, boa parte do estado é banhada ali por lagos e rios e por isso muito do transporte, muito da locomoção é feita de barco mesmo. E no caso dos carros, ele diz que aluga o mesmo carro desde que assumiu o mandato. Só que esses gastos parlamentares, gastos de deputados, entraram no radar também da Polícia Federal. Na semana passada, 2 deputados, 2 do PL do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante, que além de tudo é o líder da Câmara dos Deputados do PL, e também o deputado Carlos Jordi, eles foram investigados pela Polícia Federal sob suspeita de irregularidades nos aluguéis de veículos, usando o dinheiro da Câmara. Então, a polícia encontrou ainda em um endereço ligado a Sóstenes Cavalcante 430 mil reais em dinheiro, em espécie. Sóstenes alegou que esse valor que foi encontrado pela Polícia Federal era referente a uma venda de um imóvel que ele tinha e o comprador resolveu pagar em dinheiro. Ele disse que não teve tempo hábil por conta da agenda lotada para depositar esse dinheiro. E no caso, os 2 deputados alegaram que essa investigação da Polícia Federal é uma covardia, porque segundo eles é apenas uma perseguição por serem da direita, viu, Evandro? Obrigado pelas informações, Matheus. Vamos começar então por essa alegação. Ô Zé Maria Trindade, você acredita que a fiscalização mais intensa ou um olhar sobre o gasto do dinheiro público tem a ver com o espectro político aqui no país? Tem. Olha, eu vou explicar, até porque é transparente esse processo, né? O deputado, ele tem um salário. O salário do deputado é de 49 mil reais. Descontando ali e tal, a previdência, enfim, imposto de renda, né? Ele recebe por volta de 28 mil, 30 mil reais. É o que recebe um deputado. O salário. Ele tem 111 mil de cotas de funcionários. Ele distribui esses 111 mil em quantos funcionários ele quiser, com limite de 60 profissionais. Alguns colocam um profissional em cada cidade onde ele tem votos e abre um escritório, né?
Outros concentram. Ali tem uma regra. O menor valor é o salário mínimo e o maior de 22 mil. Ele pode contratar vários de 22 mil ou os 60 com salário mínimo, por exemplo, né? É o parlamentar que escolhe e que administra, 111. E mais a chamada cota para o exercício da profissão, que são os indenizatórios. E aí que entram aluguel de veículos, aluguel de casa para escritório no estado, aluguel de barco, combustível, que dá para ir na Lua e voltar, né? E a cota parlamentar também, por fora, entra de telefone, existem de correios, tem a cota de correios, né? E é assim que é montado o gabinete parlamentar. Além disso, tem o auxílio moradia. Se ele morar num apartamento funcional, ele não recebe. Se ele optar em não estar num apartamento da Câmara dos Deputados, ele recebe R$6.000 por mês. Ele pode ficar no hotel, como muitos fazem, né, no flat, vem aqui de vez em quando e a cota dá muito bem, né, para pagar o hotel. Então, esse é o emaranhado de dinheiro. Alguns deputados misturam isso tudo. E como essa cota, por exemplo, de exercício, ele tem um primo que tem um posto de gasolina e dá-lhe nota de combustível. E aí ficam as coisas ridículas. Ele gasta combustível que dá para ir na Lua não sei quantas vezes, já fizemos várias contas aqui, né, de rodar o ano inteiro e não gasta combustível. Aí alguém descobriu, não, mas a cota de combustível, eu coloquei querosene no meu jatinho, podia, agora não pode mais gastar toda a cota numa só situação, porque a situação vai ficando ridícula, aí eles vão consertando, né? E tem também os aluguéis falsos, locadoras de veículos que não têm veículos, mas que dão a nota. E um dia eu perguntei para o diretor-geral da Câmara dos Deputados, o diretor-geral é o que faz essa gestão, ele é indicado, não é deputado, é um funcionário de carreira. Ele recebe as notas e paga. Primeiro recebe a nota e depois deposita na conta do gabinete, né, do deputado, a nota do restaurante, a nota de tudo. Tem um profissional em cada gabinete só encarregado de administrar essa cota, isso é importantíssimo. E aí o que o diretor me falou? Nós não temos condições de checar essas notas fiscais. Nós teríamos que montar aqui um tribunal de contas da Câmara dos Deputados, que é inviável. E eu até assustei, falei, mas é verdade. Aí teria que montar uma equipe só para pegar a nota, checar. Veja bem, nós estamos falando de deputados federais eleitos pelo povo, quer dizer, aí vai criando fiscal do fiscal muito complexo. Então, esta é a radiografia. Quem quiser roubar, tem meio de roubar? Tem. Exatamente, Zé Maria Trindade. Agora, Bruno Musa, quais são, na sua visão, os mecanismos de controle, as ferramentas que seriam quase que óbvias e necessárias aqui no Brasil, diante dessa gastação toda que não traz a transparência que a gente merece, exatamente porque é a gente quem paga? Eu acho que passa, Evandro, por uma mudança cultural. Tá bem, a gente pode fazer uma lei que proíba esse tipo de coisa. Mas é impressionante no Brasil como a gente encontra subterfúgios e caminhos para que a lei passe a valer pouco ou absolutamente nada e achemos formas de conseguir driblar. A gente pode ver, por exemplo, pelo arcabouço fiscal, que foi desenhado pelo governo, e ele achou mecanismos de gastar mais de 300 bilhões de reais de forma que não passe pelo orçamento, e se não passar pelo orçamento, não entra no arcabouço fiscal. Então é como se o arcabouço fiscal estivesse sendo cumprido. Mas a relação da dívida frente ao PIB, tudo que o país produz, continua subindo. E o resultado final é justamente o mesmo. Mas o grande ponto é que a gente encontra caminhos, está na nossa mentalidade, está no nosso dia a dia. E parece que o brasileiro internalizou isso. Afinal de contas, como o Estado, a burocracia, detém o monopólio da violência, ou seja, você não tem a quem recorrer, nós normalizamos esse processo. Então, se talvez a gente crie uma única norma para o óbvio, me parece que encontraríamos caminho, ou melhor, a burocracia encontraria caminho de driblar todo mundo. Me parece que as pessoas começam a entender o que de fato está acontecendo, começam a entender que dinheiro público não nasce em árvore, ele saiu do seu bolso, de todos nós, e esse entendimento, essa compreensão começa a levar uma indignação maior na sociedade. E eu acredito na mudança de uma única maneira, mudança perene, aquela mudança
de longo prazo, Evandro, não a mudança de curto prazo. Quando realmente as pessoas começam a sentir que está doendo no próprio bolso, que não faz sentido nenhum mais o estágio que estamos vivendo, e aí é como se um gatilho viesse e falasse, a gente precisa mudar. O grande ponto aqui, e é talvez um alerta, é que quanto mais tardar isso, maior a dificuldade da mudança. Porque as dores lá de trás, com dívida, com inflação, com moeda que vale menos, ela dói mais nessa mudança. Então, quanto antes nós encararmos com maturidade o que de fato está acontecendo, um desperdício, corrupção, um escárnio, um tapa na cara do brasileiro de bem, da pessoa que sai de manhã para pegar um ônibus para trabalhar e demora 2, 3 horas para chegar, o risco de assalto, para ver que legisladores gastaram quase 300 milhões de reais para alugar carros, aeronaves, barcos. Isso tudo é não mais um desperdício, é uma falta de vergonha na cara e um tapa na cara do brasileiro de bem. Quando a gente começar a sentir esse tapa e perceber, e eu acho que isso está começando a aparecer, é quando o sinal de mudança começa a gerar algum tipo de esperança. É mesmo, Bruno Musa. E eu já vou chamar vocês para falar um pouquinho também sobre temas internacionais, que são agora os que a gente vai trazer para o nosso 3 em